Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que grande prazer e alegria é estar aqui podendo transmitir para vocês algo que você já deveria saber. Pois é, muita gente, quando ouve falar de geometria analítica, já desespera. Se você tem algum amigo ou amiga que já estuda isso ou já estudou, ou algum, sei lá, um parente que já viu isso no cursinho, é muito provável que essa pessoa já tenha feito a caveira da geometria analítica para você. Por quê? A geometria analítica é a parte da matemática que dá o significado algébrico a tudo que você já sabe de geometria plana. Então, por exemplo, na geometria plana, você sabe muito bem o que é uma reta. Do ponto de vista da geometria analítica, uma reta é o conjunto de todos os pontos do plano cartesiano cujas coordenadas respeitam certa expressão estão relacionadas através de uma expressão de primeiro grau. Então, é possível fazer tudo que a gente faz de geometria plana. Calcular o ponto médio, calcular a distância entre dois pontos, calcular a área de uma figura, calcular, sei lá, a reta bissetriz que divide a figura em duas áreas, sei lá. Tudo que dá para fazer com geometria plana, a gente consegue também fazer algebricamente. E como você já ouviu falar de álgebra, essa parte da geometria, ela vai levar muita conta, vai ter muita equação, e isso já é um outro motivo pelo qual muitas pessoas têm pavor de geometria analítica. Para sua sorte, para sua alegria, nesse primeiro vídeo eu vou só te apresentar algumas ideias iniciais de geometria analítica. Na aula ao vivo, a gente vai discutir outras informações importantes, tá? É importante que você entenda muito bem o que a gente estiver falando nesses dois primeiros módulos no finalzinho da apostila 2, para que você consiga se dar muito bem na apostila 3 e na apostila 4, tá bom? Ó, se você já ouviu tudo isso que eu falei agora há pouco, do loucura, tente calmar a sua mente e seguir o que eu vou falar daqui a pouco. Antes eu queria te falar outra coisa também. De onde vem o nome geometria analítica? A geometria analítica vem da análise geométrica a partir da álgebra, ok? E ela é toda baseada numa ideia, toda baseada num certo plano infalível, o plano cartesiano. Pim! Opa, minha mão estava aqui. Tchum! Pronto. Ô, turma, o plano cartesiano foi criado por René Descartes, que foi um filósofo louco, era um advogado que queria botar ordem no mundo e achou que tudo podia ser ordenado e descrito bonitinho pela matemática. Por isso que ele resolveu aliar álgebra com geometria. O que que o Descartes fez? O Descartes fez o seguinte, ó. Primeiro, ele pegou um certo eixo horizontal e definiu que esse eixo horizontal ia ser chamado de eixo X. É um eixo orientado, de forma que ele veio aqui em algum lugar e marcou, olha, aqui é o zero. E a reta segue esse sentido. Ou seja, do zero para a direita estão os números positivos. O 1, o 2 e assim por diante. Para trás estão os números negativos, menos 1, menos 2 e assim por adiante. Ô, turma, é importante lembrar que quando a gente fala de eixo deitado, eixo horizontal, o eixo X, o sinal de mais e de menos dos números só servem para dizer se você está andando para a sua direita, à direita do zero, ou à esquerda do zero. Ok. Mas ele também pensou num eixo vertical e chamou esse eixo vertical de eixo Y. Lá no eixo Y, ele marcou um ponto para ser a origem dele e ele falou assim: olha, acima do zero estão os números positivos. E abaixo do zero, no eixo Y, estão os números negativos. Então, se no eixo horizontal os números positivos dizem que você andou para a direita e os negativos para a esquerda, no eixo vertical, os números positivos e negativos indicam se você andou para cima ou se você andou para baixo. O que o Descartes fez foi aliar esses dois eixos juntos para formar esse tal plano cartesiano. Ele encaixou o zero de um com o zero do outro
E a gente teve esses dois eixos orientados, ortogonais, perpendiculares, que se encontram lá no zero. E aí, a partir disso, ele criou aí uma pequena teoria que nós vamos rever, de forma que você pode localizar qualquer ponto que você quiser. Se você pegar um ponto e marcá-lo aqui, através de duas informações, você pode dizer que se você chegou nesse ponto porque andou tanto para a direita e tanto para cima. Então, essas duas informações que localizam o ponto onde ele está são chamadas de coordenadas. Para localizar um ponto no plano cartesiano, você já sabe disso porque você já estudou funções comigo ano passado, espero que lembre-se disso. É importante que você relembre, então, comigo, como é que a gente faz para localizar pontos no plano. Deixa eu só subir a folha aqui rapidinho. Muito bem. Então, qualquer ponto que você quiser marcar em qualquer lugar do plano cartesiano, formado aí por esses dois eixos, se você marcar um ponto aqui, por exemplo, para se referir e localizar a esse ponto que está nessa localização aqui, você precisa de dar duas informações. Você desce uma linha vertical que vai marcar o valor desse ponto no eixo X, a sombra dele no eixo X. Você vira uma linha horizontal e vê o quanto ele andou no eixo Y. E para dizer quem esse ponto é, você sempre vai ter que dar essas duas informações. A informação de quem é o X do ponto e de quem é o Y do ponto. Ô, turma, lembrando, o Descartes, quando inventou isso daqui, ele queria botar ordem no mundo, ordem nas coisas. Ele queria... Quem já estudou Descartes em filosofia sabe disso, né? Por causa disso, a gente tem que obedecer algumas regras. Sempre tem que ser nessa ordem, a ordem alfabética. Primeiro vem o x do ponto, depois vem o y do ponto. O x do ponto é chamado de abscissa do ponto. A abscissa do ponto indica o quanto que o ponto andou para a direita ou para a esquerda. Quando ele anda para a direita ou para a esquerda. Então, a primeira informação é o quanto ele andou em relação ao zero para a direita ou para a esquerda. Opa, para a direita ou para a esquerda. Certo? A segunda informação, a coordenada y do ponto, é chamada de ordenada. Ordenada. E ela diz o quanto que o ponto anda para cima ou para baixo. Então, se a coordenada y for positiva, significa que o seu ponto andou para cima. E se ela for negativa, significa que ele andou para baixo. Se ela for zero, significa que ele não saiu dali onde ele se encontra. Quer ver? Dá uma olhada aqui nesse... Aqui, ó. Aqui eu estou com um software chamado GeoGebra. Eu queria te mostrar alguns exemplos. Por exemplo, ó, você vem aqui e eu vou pedir para ele marcar para mim o ponto, sei lá, 3 e 4. Vai, vírgula, 3,4. Pá, esse daqui é o ponto A. Veja só. Opa, cadê? Não estou vendo, professor. Ali ele, ó. O ponto A, 3, 4 tem o X. Veja só, o ponto está aqui. O X dele vale 3 e o Y dele vale 4. É importante porque essa ordem ela marca certinho a posição dele. Se você trocar a ordem, olha só, vou pedir para ele desenhar o ponto 4,3. Troquei a ordem, repara, é outro ponto. Esse ponto agora é o X que vale 4 e o Y que vale 3. Então, os pontos que estão localizados por aqui sempre vão estar então localizados, veja só, pelo X e pelo Y dele. Se eu quiser marcar, sei lá, esse ponto aqui, vai, marca o ponto. Marca o ponto. Eu vou marcar, vamos lá, vai lá, me ajuda. Aí, marquei esse. Deixa eu arrastar ele para cá, pronto. Repara aqui, o ponto C é o ponto menos 3 e 1.
porque o x dele vale menos 3 e o y dele vale 1. Se eu levar esse c aqui para cá, as coordenadas dele agora, veja só ali na tabela, ó, o x é menos 1 e o y vale 2. Significa que ele andou, partindo do zero, ele andou 1 para trás e 2 para baixo. Agora, se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, se as coordenadas dele são 3 e 1, significa que a partir do zero ele andou 3 para a direita e menos 1, ou seja, uma unidade para baixo para chegar onde ele se encontra. Tudo bem? Isso daqui não era para ser novidade para você, você já tem algumas noções dessas, porque você já usou isso daqui ano passado quando estudou funções. Mas vamos explorar isso daqui mais um pouco. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Ó, eu tenho aqui alguns pontinhos que eu já marquei no eixo cartesiano. Né? No plano cartesiano estão todos aqui. Eu escondi as coordenadas deles porque eu queria que você me ajudasse aqui. Ó. Vamos começar por esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto que dá origem. É o ponto que dá origem a todo esse sistema. Porque é ele que vai marcar quem está para a direita, quem está para a esquerda, quem está para cima e quem está para baixo. Esse ponto aqui é chamado de origem. Ele é bem lá no meio. Você não anda nada para a direita nem para a esquerda e nada para cima ou para baixo. Esse daqui é o famoso ponto 0, 0. O O de origem. Tchan, olha lá. Esse é o ponto O, 0, 0. Agora, esse ponto, deixa eu jogar isso daqui para cá. Pronto. Esse ponto aqui tem quais coordenadas? Não se esqueça, não é quem está mais próximo primeiro. Primeiro é o x, depois o y. Esse ponto aqui, no x, o x dele vale 1. O y dele vale 3. Então, as coordenadas desse ponto são, veja só, 1, 3. No x vai 1, no y vai 3. No x vai 1, no y vai 3. Quer dizer o quê? Saindo da origem, ele andou 1 para a direita e 3 para cima. Pronto, cheguei lá. Agora, esse aqui é o ponto 1, 3, diferente desse aqui. Esse aqui, ó, o x dele é 3 e o y dele é 1. Então, esse daqui é o ponto 3, 1, como você pode ver aqui. Tá vendo? Inverteu a ordem e mudou o ponto. Por isso que a ordem é importante. Primeiro sempre é o x, que é 3, depois o y, que é 1. Esse ponto aqui, ó, o x dele vale menos 3 e o y vale 2. Então, as coordenadas dele são menos 3 e 2. Primeiro o x, depois o y. Este ponto aqui é o ponto D. O x dele vale menos 2 e o y dele vale menos 3. Então, as coordenadas são menos 2 e 3. Primeiro o x dele, depois o y dele. Tá aí, ponto D. Vou jogar para cá. Esse ponto aqui é o ponto que tem x valendo 2 e o y valendo menos 3. Por isso, as coordenadas dele são 2 e menos 3. Você anda 2 para a direita e depois você anda 3 para baixo. Por isso que é 2 positivo, depois o 3 é negativo porque foi para baixo. Ô, turma, antes de continuar, eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. Quando a gente desenha essa cruzadinha, você já deve ter percebido que o plano cartesiano fica dividido em algumas partes, né? Essas 4 partes que estão aqui divididas, você já sabe o nome porque você estudou em trigonometria ano passado. São os quadrantes. Os quadrantes aqui seguem o que você já viu em trigonometria ano passado. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Veja que eles seguem o sentido contrário do relógio de ponteiros, do relógio analógico. É o sentido anti-horário. Agora, eu queria comparar isso daqui com, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu tenho aqui, se eu tenho aqui. Tenho, aí. Ixi, mas ficou muito pequenininho, hein? Acho que eu vou ter que fazer por partes. Veja só. Aqui, esses pontos aqui estão no primeiro quadrante. Olha as coordenadas deles. São positivas. Tanto o x quanto o y. O x é positivo, o y também. Então, eles estão localizados no primeiro quadrante. Por isso, a gente pode dizer que os pontos que estão aqui no primeiro quadrante sempre têm um x positivo e um y positivo também. Bom, ficou um pouquinho tortinho ali, que foi difícil para mim escrever, tá muito longe de mim. Tá, agora veja só esse ponto aqui.
Esse ponto aqui está no segundo quadrante. Olha só, o x dele é negativo, mas o y dele é positivo. Quando o x é negativo, mas com o y positivo, aí o ponto está no segundo quadrante. Então, os pontos do segundo quadrante são aqueles pontos em que, veja só, o x é negativo, mas o y é positivo. Agora, os pontos que estão no terceiro quadrante, como esse aqui, ó, tem tanto o x negativo quanto o y negativo também. Então, todas as suas coordenadas são negativas. Por isso, quando o ponto está aqui no terceiro quadrante, tanto o x dele é negativo, quanto o y dele também. As duas coordenadas são negativas. E, por último, quando você repara aqui, ó, nos pontos do quarto quadrante, o x é positivo, mas o y é negativo. Então, a gente vem aqui e completa o nosso desenho aqui com o último ponto, ó. O x aqui está na parte positiva e o y aqui está na parte negativa. Maravilha, isso daqui é importante, você sempre pode recorrer a isso. Agora, eu também queria te chamar a atenção para outro tipo de ponto, que são os pontos que não estão em nenhum quadrante, estão em cima do eixo, em cima dos eixos. Esse ponto, por exemplo, o x dele vale 4, porque ele andou 4 para a direita, mas o y dele não está nem para cima nem para baixo. Lembra que eu disse para você que o y mede o quanto ele andou para cima ou para baixo, em relação ali ao eixo? Se ele não andou nada para cima e para baixo, é porque o y dele vale 0. Veja só. Aqui as coordenadas lá, 4 com 0. O x vale 4, mas o y vale 0. Agora, esse aqui é o contrário, ó. O x dele que vale 0, mas o y dele dá para ver que é o y que vale 4. Olha lá, 0 e 4. É o ponto G, 0 e 4. Aí, vocês que nunca tinham achado o ponto G, atenção meninos, é assim que se encontra o ponto G. Do plano cartesiano, é claro. Meninas também, viu? Porque as meninas também precisam de encontrar o ponto G, mas não vou entrar nessa discussão. Agora, repara que esse ponto aqui tem o x valendo menos 2, só que o y dele vale 0, porque ele não está nem para cima nem para baixo. Então, esse daqui é o ponto menos 2 e 0. E esse último aqui, ó, o y dele vale menos 4. Então, é o x dele que vale 0. Como você vê aqui, ó, 0 com menos 4. Então, para fechar o nosso resumo, quando os pontos estão em cima dos eixos, se o ponto tiver em cima do eixo x, então ele tem um certo x e o y é 0. Ele tem o x e o 0. Já quando o ponto está em cima do eixo y, aí é o contrário. O x que é 0 e o y que não. Então, quando ele está em cima de algum eixo, sempre alguém é 0. Se tiver em cima do eixo x, é o y que é 0. E se tiver em cima do eixo y, aí é o x que vale 0. Beleza? Acho que já temos o suficiente para a gente resolver o exercício número 1. Vamos lá? Exercício número 1. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer... aliás, o exercício número 1, eu vou fazer para você poder enxergar bem aqui. Eu vou resolver usando o aplicativo que eu estou usando aqui. Então, vamos lá. Cadê? Opa, achei. Pronto, ó. Exercício número 1 diz aí. No plano cartesiano, considere o triângulo cujos vértices são dados por A2, 3 e B4, 7 e C... Desculpa, falei um e a mais. C8, 2. Letra A. Faça um esboço do triângulo ABC. Turma, para localizar o triângulo ABC, a gente teria que fazer isto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu vou fazer aqui em cima para você ver, ó. O A é 2, 3. Então, no X você anda 1, 2. No Y você sobe 1, 2, 3. Tá aqui o ponto A. Só que fica ruim aqui para mim que eu tô sem a caneta para escrever na tela. Então, eu vou fazer aqui no aplicativo, ó. Quem que é o ponto A? O ponto A tem o X valendo 1, 2 e o Y vale 1, 2, 3. Tá aqui. Opa, na verdade está encaixadinho aqui. Olha lá, 2, 3. Certo? O ponto B é o ponto 4 e 8. Desculpa, 4 e 8 não. 4, 7.
Muito bem. 4, 7 quer dizer que no x ele anda 4 e no y ele anda 7. Então tá bom. No x ele anda 4. Então tá aqui o zero do x, ele anda 1, 2, 3, 4. No y ele anda 7. No y, 7 positivo é para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Olha lá, esse daí é o ponto B. Vamos só conferir, quer ver? Ó? Olha lá. O A, 2, 3. Ih, você não está conseguindo ver? Não. E agora? Também não. Bom, você não está conferindo aí, então você acredite aí no meu falar. Acredita no que eu estou falando, porque o negócio aqui é fé, vai na fé. Muito bem, o ponto C, por último, é o ponto 8, 2. Então, no X você anda 8, você anda 8 no X, 8 unidades para a direita. 1 pulinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para a direita e 2 para cima. 1, 2, tá aqui. Muito bem. Esse aqui que é o triângulo ABC, ó. A, B, C, fechou. Esse aí é o triângulo ABC que o exercício pediu para a gente marcar. Só tirei aqui as medidas dos lados Azinho, Bzinho, Czinho, porque não nos interessa nesse problema. Agora veja a segunda pergunta. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo DEF, que é simétrico ao triângulo ABC em relação ao eixo das ordenadas. Ô, turma, vamos lembrar um detalhe. Em primeiro lugar, ordenada é Y, a bichicha é X, ordenada é Y. Tá. Simétrico em relação ao eixo Y. Simétrico é tudo aquilo que tem mesma distância em relação ao eixo Y, tem que ter a mesma distância em relação ao eixo Y. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. O simétrico do ponto A em relação ao eixo Y, olha só, tá vendo que ele tem duas unidades para cada Y? O simétrico dele em relação ao Y é como se o eixo Y, o eixo das ordenadas, fosse um espelho. Então, do espelho para cá você andou 2. Então, do espelho para lá você anda 2 também. Esse é o ponto D. Tá vendo? Veja só, turma. As coordenadas do A são 2 e 3. Do D é menos 2 e 3. Mantém aqui alinhado, mas aqui daqui para cá trocou de sinal. Opa! Aqui o x do A é 2, o x do D é menos 2. Tá, o simétrico do B, ó. O B, para chegar no Y, ele anda 1, 2, 3, 4. Para o simétrico dele tem que estar 1, 2, 3, 4 lá do outro lado. Tá aqui, é o ponto E. Agora, o ponto C, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de distância em relação ao eixo Y. Então, o simétrico dele também tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de distância em relação ao eixo Y. O triângulo o triângulo DEF simétrico, então, ao triângulo ABC em relação ao eixo Y é esse aí. Muito bem. A letra C quer saber quem é o triângulo o simétrico em relação ao eixo das abscissas. Em relação ao eixo das abscissas, o simétrico do ponto A, ó, agora é o x que tem que ser um espelho. Tem 3 unidades para cima, então eu marco 3 unidades para baixo. Está aqui. Esse daqui é o ponto G. Olha, o B tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. Então, o simétrico tem que estar alinhado, só que 7 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui. O ponto C tem 2 para cima, então ele vai ficar alinhado, só que com 2 para baixo. Está aqui. Então, esse daí é o triângulo GHI, que é simétrico em relação ao eixo Y. Por último, eu peço aqui na letra D que escrevamos o simétrico em relação à origem. Veja só, em relação à origem, nós vamos ter que pensar aqui meio que na diagonal. Quer ver? Eu vou até pedir para ele desenhar aqui o simétrico. Cadê o simétrico? Aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Eu quero o ponto simétrico a ele em relação a esse. Tchá. Cadê? Tchá. Não está aqui aparecendo. Vamos lá, turma. Ó. Em relação à origem,
Aqui eu ando 2 para um lado, 3 para cima. Em relação à origem, é a origem que tem que funcionar como um espelho, ó. Tá aqui. Então, ó, aqui eu ando nessa diagonal para chegar no A, na mesma diagonal vem para cá. O B, mesma coisa, ó. O B eu andei 4 para um lado e 7 para cima. Então, em relação à origem, eu vou andar 4 para trás e 7 para baixo. Tá aqui. E depois, o ponto C eu andei 8 e depois 2. Então, em relação à origem, basta eu andar menos 8 e menos 2. Tá aqui. Repara, do A até o J, a origem é o ponto médio. Do B até o K, a origem é o ponto médio. Do C até o L, na verdade o L tem que encaixar mais para cá, aí a origem é o ponto médio, tá vendo? Esse aqui é o triângulo J, K e L, simétrico em relação à origem. Muito bem, gente, agora sim está tudo encaixadinho no devido lugar. Seu desenho tem que ficar mais ou menos assim. Agora, o que é que eu queria te chamar a atenção? Eu queria usar esse exemplo só para fazer algumas anotações bem rápidas aqui com você, que eu já estou passando do horário do vídeo. Mas vamos lá, bem rapidex aqui. Por favor, tenha um pouquinho de paciência com o seu poderzinho aqui, tá? Cadê? Tchau. Olha lá. Olha só, em relação... Simetria são pontos que têm a mesma distância. Em relação ao eixo X, se você tiver um ponto aqui, o simétrico dele tem o mesmo X, só que o Y troca de sinal, tá vendo? Ó, aqui tem o X, aqui está o Y. Simétrico em relação ao eixo X, muda o sinal do Y, tá vendo? Então, ó, o ponto original está aqui, o ponto simétrico está aqui embaixo. Se eles são simétricos, você mantém o mesmo X em relação ao eixo X, mantém o eixo X, troca o sinal do Y. Já, se o ponto estiver por aqui e se você quiser o simétrico em relação ao eixo Y, aí o eixo Y funciona como um espelho. Observe que o Y não muda, mas o X daqui troca de sinal para passar para o outro lado. Certo? Olha lá, é P maiúsculo, viu, gente? Ponto é P maiúsculo, é número, letra maiúscula, você já sabe. E, por último, correto para acabar o vídeo para não passar muito do tempo. Ai, meu Deus, vou tomar fumo da direção. Em relação à origem, se você tem um ponto aqui, tá aqui o X dele e tá aqui o Y dele. Bom, ele tem que ser simétrico em relação à origem. Então, essa distância dele até a origem tem que ser a mesma lá atrás, ó. O que vai acontecer? O Y estava para cima, inverteu aqui para baixo, trocou o sinal do Y. O X que estava por um lado andou para o contrário, trocou o sinal do X também. Então, se o ponto original é XX, XY, perdão, é simétrico em relação à origem, vai trocar o sinal do X e trocar o sinal do Y. Já nos outros, como eu já tinha te dito, se o ponto original é XY, o simétrico em relação ao eixo X mantém o mesmo X, mas troca o sinal do Y. Estão alinhados na vertical. Mantém o X, troca o Y. Agora aqui, ó, é ao contrário. São pontos que estão alinhados na horizontal. Então, são simétricos. Mantém o mesmo Y nos dois. Só que o X do ponto simétrico, troca de sinal. Beleza? Tranquilos? Ô, turma, na próxima aula, desculpa aqui o mau jeito, mas é que eu estou me adaptando a essa tecnologia quase que analógica, viu? Por isso que eu peço paciência aí em questão ao tempo. Eu vou só aqui pedir para você tentar fazer de tarefa os exercícios 4 a 9 e a gente corrige na aula ao vivo, tá bom? Gente, muito obrigado. 4 ao 9, não esquece. Até a aula ao vivo, até o próximo. Bons estudos para vocês, a gente se vê. Tchau.